Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Sabedoria. Vamos chegando, vai pegando o seu café, vamos começando mais um dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Ricardo, Clécia. Vamos chegando, minha gente. Bom dia, Duda. Pegando nosso cafezinho de todas as manhãs. Bom dia, Hailey. Vamos começar então, minha gente? E aí, continuando, ontem nós falamos bastante sobre apego, né? Então, apego às coisas materiais, apego ao dinheiro, apego ao relacionamento, apego a um cargo, ao status, enfim. Falamos bastante sobre apego. Se você não assistiu a live de ontem, assista, porque estava muito boa. Falamos bastante sobre isso. E hoje nós continuaremos um pouquinho sobre esse assunto, que é a sequência, né? Da ordem ali dos pensamentos. E ele vai dizendo assim para nós: tens medo de tornar-te frio e duro para todos. Logo, tem medo do desapego. Mas afasta essa preocupação. Se és de Cristo, para todos terás fogo, luz e calor. Então, muitas vezes a gente tem esse receio. Nossa, mas se eu desapegar muito, o que vão pensar de mim? Se eu for muito desapegado, se eu não me importar muito, se eu não ligar muito para as coisas, será que eu não vou me tornar frio? Será que eu não vou me tornar muito calculista? Será que eu não vou me tornar muito duro por todo esse desapego que eu tô tendo, que eu tô demonstrando com as pessoas? É um receio que muitas vezes nós temos, né? De nos tornarmos duro, frio, distante, não se envolver muito por esse desapego. Então a gente fica pisando um pouco no freio em relação a isso. E aí ele vem e nos alerta e fala assim: epa, não é bem assim. Afasta essa preocupação. Não é isso que vai acontecer. Se você é de Cristo, para todo mundo, para todos, terá fogo, luz e calor, que não é seu, que é de Cristo e que reflete por meio de você. Então, se você realmente é verdadeiramente de Cristo, se você vive o Evangelho, se você vive do sacramento, se você tem uma vida de oração, sempre vai ter fogo, luz e calor, que não vem de você, que não vem da Larissa, que não vem da Flávia, que não vem da Rose, que vem de Cristo e passa por nós. Então, não é a nossa luz que ilumina o outro, é a luz dele por meio de nós. Então, não se preocupa. Você não vai ficar frio, duro, distante, calculista, porque você está desapegando, muito pelo contrário. Você vai realmente fazer um filtro e colocar as devidas atenções e intenções em quem de fato merece, em quem de fato requer que você haja dessa forma. Então não tenha medo do desapego, não tenha medo, não deixe a crença da escassez gritar no seu ouvido e aí você não consegue desapegar. Não consegue desapegar de um bem material, não consegue desapegar de uma roupa que você não usa mais, de um sapato, de uma bolsa, não consegue desapegar daquele namoro que não vai pra frente, que não vai te trazer nada. Não desapega de um emprego, porque tem medo de perder, um medo absurdo, não tem coragem de arriscar, de às vezes se candidatar para uma vaga diferente, ou medo de fazer um concurso, de empreender, enfim. Sempre preso nesse apego, né? Causado muitas das vezes pela crença da escassez, de que vai perder, de que vai te faltar, e aí você sempre vai guardando, acumulando, guardando. E o jeito que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras coisas. Então, se você vai acumulando, se você não desapega das coisas que você vê, então, seu guarda-roupa tá lá entupido, cheio, e você tá vendo, aquilo tá te incomodando, você não consegue nem achar suas roupas, e você não consegue desapegar daquilo, você vai desapegar de um sentimento que você nem sabe que tá preso no seu coração.
Você vai desapegar de uma culpa, de uma raiva, de um rancor que você nem lembra que ele existe, mas está guardado aí. Como? Né? Então cria esse hábito de desapegar. Porque tem gente que é apegado na mágoa. Tem gente que é apegado no rancor. Tem gente que é apegado nas situações que acontecem no dia a dia. Pega aquilo e fica, e fala, e remói, e joga na cara, e fala de novo. Desapega até disso. Né? Então nós temos que cultivar a arte do desapego. Porque senão quando a gente vê, nós estamos carregando um fardo imenso, uma mochila super pesada de coisas que são totalmente desnecessárias. E nessa mochila tem um passado que não volta mais, tem crenças, tem traumas, tem medos, tem rancor. Tudo isso vai fazendo você ficar pesado, você ficar lento e você não conseguir viver a vida, seguir a vida, prosperar, dar os próximos passos. Então, olha com muito cuidado, com muita cautela em relação a isso. Desapegue. Desapegue. Não fica com essa, mas vai que um dia eu vou usar. Vai que um dia eu preciso. E tá lá. Um negócio há 10 anos que você não usa. Só acumulando. E aí, ele continua dizendo assim. Jesus não se satisfaz compartilhando. Ele quer tudo de você. Então, evangelho é renúncia. Renúncia. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir assim, Deus te ama do jeito que você é. Deus te quer do jeito que você é, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. E tá certo, Deus é amor, misericórdia e bondade, obviamente. Deus nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que nós chegamos. Mas Ele não quer que nós permanecemos do jeito que nós somos. Então, se eu peco, se eu estou no adultério, Deus me ama. Claro, Deus me ama. Mas Deus não quer que eu permaneça no pecado. Deus me aceita dessa forma, com o pecado, com os erros, com a mancha, com a lama, com as falhas, mas Ele não quer que eu permaneça dessa forma. Ele quer que a partir do encontro com Ele, eu mude de vida, eu me converta, eu me arrependa, eu renuncie aos meus erros, aos meus hábitos, aos meus vícios, às minhas mentiras, aos meus pecados. Eu renuncio tudo isso e a partir disso nasce uma nova criatura. Evangelho é renúncia. Evangelho é abandono. Encontro com Cristo é conversão, é mudança, é abandono. Não acredite nessas mentiras que você ouve por aí. Deus quer você do jeito que você é. Ele quer, mas Ele não quer que você permaneça dessa forma. Porque senão eu chego pecadora, do jeito que sou, não mudo nada, não renuncio nada, continuo cada vez mais pecadora que sou. E não é isso. Eu chego com as minhas manchas, com os meus pecados, com os meus erros, mas eu renuncio. E a cada dia eu busco renunciar mais. Eu busco ser melhor. Eu busco viver mais intensamente o Evangelho. Claro, continuando pecando com os meus erros, porque perfeita estou longe de ser, e vou sempre continuar pecando, mas pecando e confessando, pecando e mudando, pecando e renunciando, porque eu entendi que é conversão, não é oba-oba. Esse evangelho light que se prega muito, cuidado, porque Deus é renúncia. A partir do momento que eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, muitas das coisas que eu fazia antes passam a não fazer mais sentido. Eu entendo que aquela postura não é legal, eu entendo que aquela roupa não é legal, eu entendo que aquela festa não é legal, eu entendo que aqueles amigos não fazem tanto sentido. E eu passo a ter uma vida de conversão, uma vida de renúncia. Nasce um homem novo. Então, muitas passagens na Bíblia demonstram isso. Cristo fala, seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Pega a tua cama e anda.
Então, perdoou-se aqueles pecados, a pessoa foi, então, paralítico andou, o cego enxergou, os pecados foram curados. Né? Que até aquela passagem muito famosa do paralítico que entra, as pessoas colocam ele diante do teto, né? O teto abre, as pessoas colocam ele acamado, era um paralítico, mandava, os fariseus ali na janela vendo tudo, e Jesus fala, seus pecados estão perdoados, vá e anda, segue, caminha. Todo mundo, os fariseus ficaram chocados, como assim? Ele perdoa pecados, quem ele acha que é? Então, tem que ter uma conversão. Se os meus pecados foram perdoados, qual o sentido? Se eu recebi o milagre, se eu recebi a conversão, né? Se eu decidi por ela, qual o sentido de eu continuar com os mesmos pecados? Ah, porque Deus é misericórdia, Ele perdoa. Ah, então eu tô pecando e não tô nem aí porque Deus perdoa? Então eu tô sendo intencional até nisso. Né? Então cuidado. Cuidado com esse evangelho light que é pregado por aí. Evangelho de verdade é renúncia, é abrir mão. É como a história de Paulo, que era Saulo, se converteu, virou Paulo. É outra vida, é outro pensamento, é outra perspectiva, é outra atitude, é outra postura. São outras decisões. E é isso que nós devemos buscar. Entrega. Né? Como diz lá no Apocalipse, seja quente ou seja frio, morno eu te vomito. Não sejamos mornos. Ou a gente é de Deus ou a gente é do mundo. Não tem meio termo. Ah, eu sou mais ou menos. Não existe, você não é nada. Não seja ingênuo. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Meio termo não existe. Não funciona. Então, Jesus não se satisfaz compartilhando você com o mundo e com o evangelho. Ou você é de um ou você é de outro. Não tem meio termo. E se você não é de Deus, suponho que você é do mundo, porque não tem outra opção. Meio termo não existe. Então, talvez hoje é preciso você acordar, literalmente, às quase 7 horas da manhã, e falar assim, nossa, eu tô vivendo uma vida morna. Uma vida que não é de decisão. Uma vida que não é de testemunho. Uma vida que não é de mudança. Não adianta você ficar com um pé em cada canoa, porque você vai cair. Então, ou você sobe na canoa de Deus e segue o seu caminho, ou você sobe na canoa do mundo e segue as consequências da sua escolha. É simples assim. Então, entenda isso com muita clareza. Não caia nessas ciladas do evangelho light. Isso não vai trazer mudança na sua vida. Isso não vai trazer conversão. Isso não vai trazer frutos. Fé sem obra é morta. O reino de Deus é baseado não nas palavras que saem da nossa boca, mas das obras que nós fazemos, das atitudes que nós temos, do testemunho que nós pregamos. Do que é feito, não do que é falado. Porque falar até papagaio fala. Mas o que nós vivemos? O que nós influenciamos? O que nós testemunhamos? O que nós colocamos em prática? É isso que de fato é importante. Então, seja frio ou seja quente. Morno você não é nada. Nada. Né? Então se posicione, decida. E aí ele continua dizendo: não queres se submeter à vontade de Deus, mas no entanto você se acomoda e serve à vontade de qualquer pobre criatura. Então qual o sentido disso? Eu não quero servir, eu não quero fazer, eu não quero cumprir a vontade de Deus que está nas Santas Escrituras, que está na Palavra de Deus, não é o que a Larissa está falando, não importa o que a Larissa está falando, o que importa é o que está lá no Evangelho. Então, eu não quero me submeter ao que está escrito ali, mas aí eu me submeto à vontade de qualquer um. Eu me submeto, um exemplo, à vontade, o que a blogueira lá acha que é certo, ao que a artista fala que é certo, ao que a feminista posta lá no Twitter e eu acho que é certo, ao que a minha amiga fala pra eu fazer, ao que o ficante te mandou uma mensagem de madrugada que veio lá do Tinder e aí você se submete à vontade dele te encontrar. Aí tudo bem, aí você se submete a essas vontades. Mas a vontade de Deus, não, aí é um absurdo. Então assim, qual o sentido?
Qual o sentido de você não se submeter à vontade de Deus, que é o seu pai, que busca o melhor pra você, que vai te dar a salvação, que é Deus, né? Não preciso nem explicar. E aí você se submete à vontade de qualquer um. A vontade do seu chefe, a vontade de qualquer pessoa. Qualquer. Que muitas das vezes até são vontades bacanas pra você. Mas inúmeras outras, nem tanto. Então, qual o sentido disso? Né? Então, é necessário coragem. É necessário coragem. Viver o evangelho não é para todo mundo. É para poucos. Porque requer posicionamento, requer coragem, requer que você fale coisas que vão desagradar a muitos, que vão bater de frente com tantos outros. Então, se você tem esse desejo no coração, que você viva isso. Que nós sejamos esse exemplo vivo. A vida do cristão é uma vida de renúncia. E claro, colhemos os frutos disso. A vida do mundo é uma vida de prazer imediato, mas colhemos as consequências disso. São escolhas. Somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas somos escravos delas. Simples assim. Quanto antes você entender isso, muito mais feliz você vai viver essa vida. Muito mais. Porque assim, muitas vezes a gente chega, né, e se depara com uma pessoa vivendo uma situação muito difícil. Então vamos pegar um exemplo extremo. A pessoa fumou a vida inteira. Aí, no final da vida dela, ela está com câncer no pulmão. E aí ela fala: nossa, como Deus me castigou. Como Deus foi permitir isso comigo. Eu estou sofrendo tanto. Mas você concorda comigo que ela fumou a vida inteira e é uma consequência que muitas pessoas que fumam a vida inteira têm câncer no pulmão? Tanto que a pessoa pega lá o cigarro atrás, tem uma foto lá dizendo isso. Então, é algo que ela tinha certeza que iria acontecer? Não, mas era uma possibilidade. Ela estava ciente que isso poderia acontecer. A pessoa bebeu a vida inteira. É uma consequência natural ela poder ter um problema no fígado. Ela ter cirrose, ela ter um câncer. É uma consequência natural. A pessoa nunca fez um exercício físico na vida. É uma consequência natural ela ter problemas de saúde, porque ela nunca cuidou do corpo dela. A pessoa nunca fez exames, nunca foi ao médico, nunca fez um check-up. É natural que a chance dessa pessoa ter uma doença e nem sequer saber, para ter tempo de fazer o tratamento, corrigir, se adequar, seja muito maior. Qual a consequência disso? Que a pessoa vai sofrer com isso, naturalmente. Mas Deus tem culpa? Nenhuma. Somos livres para fazermos nossas escolhas. Eu escolhi não ir no médico nunca. Mas eu sou escrava dessa consequência. Bom, então eu tenho uma doença e nem sequer sabia que eu tinha doença. Eu sou livre, se eu quiser fumar a minha vida inteira, eu fumo. Mas eu sou escrava da consequência que talvez um câncer tenha. Eu posso não cuidar do meu casamento nunca. Eu posso não elogiar, eu posso não surpreender, eu posso não tratar bem, eu posso não buscar ajuda. É uma escolha que eu tenho. Mas é uma consequência natural que mais dia menos dia esse relacionamento vai chegar numa crise, vai chegar ao fim, vai bater o divórcio lá na sua porta. É uma consequência natural. Nós somos livres para fazermos nossas escolhas, mas nós somos escravos dela. Então, se eu tenho uma vida de oração, é natural que eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou ter um suporte, eu vou ter um apoio. Se eu decido por não ter, eu não vou receber isso, eu não vou ter esse relacionamento, esse apoio, esse suporte. Então a gente tem que se atentar a isso, né? Porque, nossa, porque Deus permitiu? Por que tão injusto? Será? Então quais as decisões que nós tivemos na vida que resultaram nisso? Se eu nunca fiz um exercício físico, é natural que eu tenha problemas de saúde. Se eu nunca cuidei da minha vida financeira, é natural que eu tenha dívidas. Se eu nunca fiz um exercício físico, é natural que eu tenha um sobrepeso. É simples assim. Né? Então, será que você hoje está cuidando de algo? Ou daqui a um tempo você vai reclamar desse algo porque você não está cuidando hoje?
porque você está sendo negligente hoje. Então, olha com atenção para todas as áreas da sua vida. Estão sendo cuidadas, gerenciadas? Está tendo uma manutenção? Porque senão, daqui a um tempo vai dar problema. É natural. É natural, não tem como fugir disso. Não tem como você se surpreender com isso. É claro que às vezes a pessoa, ela se cuida a vida toda, ela faz exercícios, ela se alimenta bem e ainda assim ela tem uma doença. Óbvio. Né? Tem inúmeras outras questões envolvidas. É claro que às vezes a pessoa, ela cuida da vida financeira dela, mas chega um momento que ela tem uma falência, ela leva um golpe, ela é demitida, ela entra em uma crise. Claro, ela está sujeita a esse risco. É claro que às vezes nós cuidamos do nosso relacionamento e às vezes aparece uma traição, alguma situação ali que foge um pouco do nosso controle, estamos sujeitos a isso, óbvio. Obviamente. Mas qual que é a probabilidade de uma pessoa que se cuida, se alimenta bem, vai pra academia, tem bons hábitos, dorme bem, faz os exames, essa pessoa ter uma doença, do que a pessoa sedentária, que está com sobrepeso, que nunca faz um exame, que não faz o exercício, que se alimenta mal, que dorme mal? Uma questão meio lógica. Então, que nós façamos a nossa parte bem feita para que a gente reduza a probabilidade dos riscos, dos danos, dos problemas. Porque muitas vezes nós somos negligentes. A gente não cuida, a gente não faz o que tem que ser feito. Depois, quando dá problema, a gente fala, meu Deus, olha o que eu tô passando. Nossa, que sofrimento, porque Deus permitiu isso comigo. Muitas das coisas são consequências das nossas atitudes. Não de hoje, que você teve há anos atrás, há meses atrás, há semanas atrás. Então, olhe para o hoje pensando em evitar consequências no futuro. Para que depois você não colha essas consequências. Para que depois você não viva essa crise. Para que depois você não passe por esses problemas. Cuida hoje. Busca ajuda hoje. Muda hoje. Transforma a vida hoje. Para que daqui a um tempo, naturalmente, você não venha a ter esses problemas. Aí ele continua. Agora tudo são lágrimas. Dói, não é mesmo? Pois é claro. Por isso, precisamente, te acertei com o dedo na chaga. Então, talvez tudo isso que eu tenha te dito hoje esteja te doendo. Porque eu coloquei o dedinho na ferida. Mas é muito importante que você tenha essa clareza para que você consiga resolver os problemas. Senão, não tem como. Se a gente não coloca luz sobre um problema, a gente nunca consegue resolver este problema. Então, precisamos olhar para ele com a seriedade devida e falar assim, não, realmente, identifiquei, o problema é nessa pecinha aqui, o problema é nesse comportamento aqui, o problema é nessa atitude aqui. Para que aí a gente consiga resolver. Senão fica sempre ali, escondido, fica sempre no escuro, a gente não traz ele para a realidade, naturalmente a gente não resolve, né? E aí, para nós encerrarmos, ele continua. Fraqueja o teu coração e buscas um apoio na terra. Está bem, mas procura que esse apoio que te serves para não cair não se converta em peso morto, que te arraste em cadeia e que te escravize. Então, é muito importante que a gente busque apoio, obviamente, mas, e está tudo bem, não tem nenhum problema com isso, mas que a gente busque o apoio certo. Porque muitas vezes nós fraquejamos o nosso coração, fraquejamos a nossa fé, fraquejamos o nosso emocional, e isso acontece, principalmente quando nós estamos passando por um período longo de deserto, um período longo de luta, de batalha, né? Um movimento mais complicado. Então é natural que nós busquemos esse apoio. Tá tudo bem, não há problema nisso. Entretanto, busca esse apoio em algo que realmente vai te sustentar. Então não busca esse apoio no adultério. Não busca esse apoio no vício. Não busca esse apoio em alguém que vai te dar maus conselhos. Não busca esse apoio em festas. Então, um exemplo. A pessoa está passando por um processo de restauração do casamento. Às vezes é um processo longo, difícil, que causa dor, que causa bastante sofrimento.
E aí ela busca esse apoio no mundo. Ela busca esse apoio em um amigo que não é tão amigo assim, que ele quer algo mais que a amizade. E disso evolui para um adultério. Às vezes ela busca apoio nas amigas que vão falar, para, você é linda, você é nova, vamos viver, esquece esse cara, ele não quer nada com você, para com isso. Aí te induz a se relacionar com outra pessoa, viver em adultério, a ir para festas, a ir para o mundo, a se afastar da igreja, a se afastar da sua fé, né? Porque olha só, você rezou tanto, olha aí, não resolveu, então vamos para festa. Aí da festa, uma bebida aqui, uma droga outro dia ali, aí vai pro Tinder, aí de um encontro em encontro, uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. E quando você vê esse suporte que você buscou inicialmente, desmoronou tudo. E você olha e fala, meu Deus, aonde eu tô? O que aconteceu? Então, fraquejou o coração? É normal, faz parte. Você também é um ser humano. Por mais fé que você tenha, por mais vontade que você tenha, por mais a intenção correta que você tenha, você é um ser humano. E tem dias que você vai fraquejar e está tudo bem. Nesses dias, descansa. Nesses dias, entenda que tudo bem buscar ajuda. Que tudo bem ter esse apoio. Mas escolha um bom apoio. Não se apoie no que vai desmoronar. Não se apoie nas festas. Não se apoie no mundo. Não se apoie no adultério. Não se apoie na mentira. Não se apoie na vingança. Porque isso vai desmoronar e vai acabar com você. Então se apoie em um bom diretor espiritual, se apoie em bons amigos, se apoie na fé, se apoie na palavra que não mente. A verdade ela é uma só, não existe verdade relativa. Se existe duas verdades, uma é mentira. A verdade ela é, ponto. Independentemente se eu gosto ou não, se eu concordo ou não. A verdade ela é uma só. Por isso que ela é verdade. Então, se apoie em quem realmente pode te ajudar. E se você hoje está fraquejando no seu coração, está fraquejando no seu emocional, está fraquejando na sua fé, se você está sem força, se você está perdida, se você não sabe como agir, se parece que tem uma nuvem tampando tudo e você não vê direção, para onde que eu vou, não sei. Se você está nessa situação, busca ajuda. Clica lá no meu link da bio, agenda uma consulta. Às vezes em uma consulta você tem um direcionamento, você tem um clareamento, um insight, que faz você confirmar que você está na estrada certa, ou faz você recalcular a rota e ir para outro rumo, e te clareia, e te dá segurança, e te dá firmeza, e aquilo te tira um peso, te alivia. Busca ajuda, aceita, sabe? Invista nisso, vai te trazer um bem gigantesco. Então se apoie em quem realmente pode te ajudar. Se apoie em realmente algo que vai te sustentar. Não busca esse apoio vazio. Porque ele vai ruir, ele vai quebrar, ele vai desmoronar. E você vai cair. E você vai se machucar. E depois você vai se arrepender. Então busque esse apoio em quem realmente pode te direcionar. Clica lá no link da bio. Agenda uma consulta. Faça esse investimento em você. No seu emocional, no seu espiritual. Certamente você vai construir um apoio em algo sólido, em algo concreto, que vai transformar a sua vida. Então, o meu desejo para o seu dia de hoje é que você viva esse evangelho, que você viva essa renúncia, que você se posicione, que você seja autêntico, que você seja você mesmo, que você não tenha medo dos julgamentos, medo do mundo, medo do que vão falar por você estar lutando pela sua família, medo do que vão falar por você defender seus propósitos, medo do que o mundo vai dizer por você renunciar, por você se transformar, por você se tornar uma nova criatura. Que você faça essa quarta-feira ser um dia maravilhoso, que você faça essa quarta-feira ser um dia próspero, abundante, cheio de fé, onde você passe, você ilumine os caminhos, não com um brilho que é seu, com um brilho que vem dele e passa através de você. Que você seja uma vela a ser consumida, iluminando todo. Esse é o meu desejo para a sua quarta-feira, que seja um dia muito abençoado. Um grande beijo, nos vemos amanhã às 6:30 da manhã. Tchau!